Meu nome é Leandro Paiva, superintendente técnico da Girolando. Vamos abordar aqui a agregação de valor na pecuária leiteira por meio da seleção genética de Girolando. Primeiro, uma pergunta que muitos produtores fazem: por que criar e produzir leite com gado Girolando? Primeiro, a gente precisa entender quais são as principais características da raça. Produtividade, por serem animais capazes de produzir leite tanto em pequenas propriedades quanto em grandes propriedades, atendendo aquela demanda real de produção da fazenda. Animais rústicos que conseguem produzir leite tanto em regiões de clima quente quanto regiões de clima frio. E também animais que têm uma boa conversão alimentar quando recebem alimentos grosseiros. Animais de boa fertilidade e de boa precocidade, lembrando que essas duas características estão diretamente ligadas a uma boa nutrição. Você não consegue obter animais precoces e animais de boa fertilidade se você não oferecer nutrição adequada. E animais de muita longevidade, animais que produzem leite por muito tempo. Alguns fatores devem ser levados em consideração, como por exemplo, a interação genótipo-ambiente. O que é a interação genótipo-ambiente? Genótipo é toda a parte genética e ambiente é tudo aquilo que você consegue alterar ou que você consegue fornecer para o animal para melhorar a condição dele. Então, essa interação genótipo-ambiente proporciona a formação do fenótipo do animal. Não adianta você ter uma genética de qualidade e ter um manejo inadequado, uma nutrição inadequada. Como também não adianta você ter uma nutrição muito boa, uma genética razoável. Você precisa sempre saber explorar o que você tem de melhor. Então, dentro disso, você tem o fenótipo interagindo com o ambiente, formando o genótipo interagindo com o ambiente, formando o fenótipo, e aí resultando na produção do animal. Como eu disse, a raça Girolando se destaca por proporcionar aos pequenos produtores de leite, inclusive aqueles que utilizam bezerro ao pé e ordenha manual, proporcionar boa produção de leite, animais viáveis dentro do seu sistema, quanto aos médios produtores que utilizam um sistema de pastejo intensificado e os grandes produtores também que trabalham em sistemas de confinamento, como aqui na Machotal, aqui na Agropecuária Boa Fé, tanto no Compost Barn como no Freestyle. E é sempre importante falar que para ter sucesso na atividade, quando se faz cruzamentos, você precisa estabelecer as estratégias de cruzamento que serão utilizadas no rebanho. Não adianta você chegar no rebanho e achar que vai fazer cruzamento aleatório. Isso não pode, porque quando se trabalha com cruzamento, nós temos uma expressão alta do vigor híbrido, que é a heterose máxima. No caso da F1, é heterose máxima, ou seja, você tem 100% de vigor híbrido. Essa heterose ela é importantíssima e muito interessante e ela manifesta diretamente na produção do animal. Só que quando você trabalha com seleção genética, quando você faz um processo de seleção e começa a fazer cruzamentos, se você não estabelecer uma estratégia de cruzamento eficiente e uma estratégia de cruzamento voltada a eliminar a segregação de genes, você pode ter problema na geração futura. Então, o cruzamento tem que ser muito bem trabalhado para que você possa produzir animais de qualidade, independentemente do grau de sangue. Seja meio sangue, seja 3/4, seja 5/8, ou seja, o puro sintético da raça Girolando propriamente dito. Também, da mesma forma, nós temos que ter critérios e saber utilizar muito bem os touros Girolando na hora de fazer os cruzamentos. Hoje nós temos os touros 5/8 e os puros sintéticos, e os touros 3/4 inscritos no programa de melhoramento. Precisamos sempre utilizar touros provados ou touros que estão inscritos no programa de melhoramento genético da raça, porque foram criteriosamente selecionados para entrarem no programa de melhoramento. Queria destacar aqui 3 cruzamentos utilizados aqui pela Agropecuária Boa Fé, no sistema de produção dela aqui, que está tendo bons resultados. O primeiro deles é o touro 5/8 na vaca 7/8, produzindo animais 3/4 de qualidade. O touro 5/8 e o PS na vaca 5/8, produzindo animais puro sintético. Lá no Freestyle tem um lote de vacas PS com mais de 40 quilos de média de produção,
que chama muita atenção, são animais produtivos, rústicos e de muita funcionalidade. E touros 3/4 utilizados também em vacas 3/4, produzindo animais 3/4 de qualidade. Esses 3 cruzamentos que eu dei exemplo, lógico que tem vários outros cruzamentos, mas esses 3 cruzamentos que eu dei exemplo para vocês aqui com o touro girolando, são muito utilizados aqui na fazenda e o resultado é excelente. Como informação e divulgação dos trabalhos de pesquisa e das avaliações que fazemos, todos os anos, a associação, junto com a Embrapa Gado de Leite, ela divulga o sumário de touros e o sumário de vacas da raça girolando. Nesses sumários, nós temos informações importantíssimas que ajudam os produtores a tomar decisão na hora de promover os melhores acasalamentos e cruzamentos nas suas matrizes no rebanho. E falando de raça, falando de evolução, nós não podemos deixar de destacar também a evolução de produção que a raça teve desde 1989, quando a raça o programa Girolando teve início, até o ano 2015, agora 2014, 2015, com o fechamento das últimas lactações. Em 89, nós tínhamos 1.990 quilos de produção por lactação. Em 2015, nós já estamos trabalhando com mais de 5.000 quilos de produção de leite. Isso, por quê? Porque houve melhoria na parte nutricional, na parte de ambiente, na parte de manejo e na parte de genética. Houve um processo de seleção, houve também uma importância muito grande das raças mães do girolando, tanto o holandês quanto o gileiteiro, mas o processo de seleção foi muito bem feito e deve tomar continuidade. Lembrando aqui que, quando a gente fala nesses números aqui, nós estamos falando de rebanhos de produção de leite a pasto, e não de rebanhos em sistemas de semi-confinamento ou confinamento. E quando a gente fala também de intervalo de partos, houve uma redução significativa do intervalo de partos da raça ao longo desses anos. Mas ainda é um gargalo, não só da raça girolando, como também da pecuária nacional. Só para vocês terem uma ideia, alguns especialistas falam e afirmam que, se você reduzir em 90 dias o intervalo de partos da pecuária de leite nacional, você aumenta em mais de 12% a produção de leite, sem aumentar uma vaca sequer no rebanho. Por quê? Você melhora a eficiência. Hoje, para se ter uma ideia, a média da raça girolando é de 435 dias. E a média nacional está muito acima, mais de 590 dias. Aqui um gráfico mostrando muito bem a evolução do registro genealógico da raça ao longo dos anos, principalmente nos últimos anos, a partir de 2007, quando houve a reestruturação do PMGG. Observem nessa faixa laranjada aqui, que essa evolução foi muito grande, mostrando que houve agregação de valor da raça girolando para os criadores. Em relação a projetos inovadores, nós temos 2 projetos inovadores que estão em fase final de validação. Os primeiros resultados serão publicados ainda no ano de 2016, que é o projeto do Tipo Ideal Girolando, onde nós vamos ter informações linear das vacas girolando para poder fornecer para os criadores, e a seleção genômica, que é uma novidade aí que já está sendo utilizada no mundo inteiro e agora no Brasil vai ser utilizada na raça girolando para acelerar o processo de identificação das futuras matrizes e futuros reprodutores que irão participar do programa de melhoramento genético da raça girolando e depois entrar no teste progênio. Finalizando, essa aqui é o último banner. Aqui mostra muito bem o que é hoje o nosso processo de seleção, começando como registro genealógico a base de tudo, e não a ponta final como era no passado, passando pelas provas zootécnicas e as avaliações genéticas. Aí sim você faz a seleção das matrizes e a seleção dos reprodutores de forma orientada. Feita a seleção das matrizes dos reprodutores, você vai começar a trabalhar os cruzamentos e os acasalamentos, partindo para a multiplicação da genética através das biotecnologias disponíveis hoje, como a IATF, a inseminação, o semissexado, a FIV, a ATE e assim por diante. Aí sim, depois que você multiplica a genética, você vai obter o melhoramento genético. Você não consegue obter melhoramento genético se a genética selecionada superior não for multiplicada. Então, melhoramento genético passa por prova zootécnica, cruzamento, acasalamento, multiplicação, e aí você chega no melhoramento genético. Lembrando que melhoramento genético, daqui para trás, é feito da porteira para dentro. Pista de julgamento, as exposições,
é uma ferramenta importante, mas é uma ferramenta comparativa, é uma consequência do trabalho feito no rebanho, e não deve ser visto como uma ferramenta de seleção. Mas é importante, porque você tem a opção de comparar o nível do seu rebanho, promover negócio, fazer negócio com outros criadores, é lá na exposição. Então, melhoramento genético da porteira para dentro. O que é da porteira para fora é oportunidade de negócio, é ferramenta comparativa e não ferramenta de seleção. Muito obrigado a vocês. Desculpa aí pelo tempo, em cima aí da Sirene já. Nosso estande da associação está montado lá embaixo. Quem depois quiser nos visitar, nossa equipe técnica lá está disponível. Obrigado a todos e bom evento aí.